Fala, veteranos! Eu sou o Renan Muniz e hoje vou conversar com ele, que foi auxiliar de preparador físico na campanha histórica da Caldense no Campeonato Mineiro de 2002. Juninho, seja bem-vindo. Isso, eu agradeço a oportunidade. Como foi sua chegada na veterana? Bom, eu estava concluindo meus estudos, eu fui fazer um estágio. E comecei estágio na Caldense no futebol profissional. E com isso eu vivi uma grande experiência, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida no esporte. Qual era exatamente sua função e sua rotina de trabalho? Bom, eu era auxiliar do preparador físico Paulo Miller. Aliás, eu comecei como auxiliar do Kleber, o primeiro preparador físico na campanha de 2002. E com ele eu aprendi algumas coisas. E depois eu continuei o trabalho com o Paulo Miller. Como foi a pré-temporada dessa campanha? Olha, foi uma pré-temporada onde o elenco não era um elenco muito grande, era um elenco enxuto e trabalho pesado. O preparador físico Kleber ele puxou bastante a galera, um preparador físico muito exigente e foi assim que começou a minha A história. Caldense chegou a fazer alguns jogos treinos amistosos? Então, ela fez. Até eu não estava no grupo ainda, mas ela fez um jogo treino contra a Suíça. Mas eu acompanhei o jogo, eu assisti o jogo. Não foi um jogo assim muito atraente. O time da Suíça não é um time que poderia fazer frente à Caldense, né? Então foi um jogo meio apático. E teve um jogo também em Guaxupé, que eu me lembro, aí eu já estava no grupo. Foi um jogo meio complicado, um dia chuvoso, um sábado de carnaval, muita chuva. E é claro que o time da casa cresce, né? A Caldense, se não me engano, a Caldense foi derrotada por 1-0, mas... E assim continuou a preparação. Como estava a expectativa do grupo e da imprensa para o início da temporada? Olha, a expectativa da imprensa não foi das melhores, não. A imprensa estava... Quer dizer, o time da Caldense estava desacreditado, né? Tanto é que no primeiro jogo eu vi a Caldense arrancar um empate lá em Nova Lima, mesmo assim a imprensa ainda não estava acreditando. A imprensa só começou a acreditar no jogo contra o Ipatinga, que foi aqui em Poços, que a Caldense ganhou de 3-0. Como é que foi essa estreia do campeonato? Então, essa estreia no campeonato foi um jogo contra o Vila Nova, e estrear lá em Nova Lima. Nova Lima é um lugar muito complicado de se jogar. Eu já fui em alguns jogos da Caldense lá, eu já acompanhei. E eu sei que é muito difícil. O campo, dimensões inferiores a que nós estamos acostumados a acompanhar, que a Caldense está acostumada a treinar, a jogar. Se não me engano, o campo lá tem 100 metros por 70, alguma coisa assim. O campo é muito pequeno, tanto é que se o goleiro bate um tiro de meta, a bola atravessa o campo tranquilamente. E a Caldense saiu ganhando o jogo de 1-0, se não me engano, acho que foi o Beto que fez o gol de cabeça. Se não me engano, não me falha a memória. E depois o Vila Nova empatou com um pênalti, nem duvidoso não foi. Não foi pênalti. O goleiro Gilberto saiu, pegou a bola, o juiz marcou o pênalti. Aí na segunda rodada a Caldense já conseguiu um resultado expressivo contra aquele time que viria a ser o seu concorrente na briga pelo título, venceu o Ipatinga por 3-0. Isso, foi 3-0 e foi um jogo assim onde a Caldense sobrou em campo. Eu até me lembro de um golaço do Ramos, pegou um chute fora da área, mandou lá na gaveta, da bola ainda bateu no travessão para caprichar mais ainda. Eu me lembro desse jogo. E assim, continuando o campeonato. O Caldense iniciou um campeonato, foi um bom início de campeonato. Depois, na quarta rodada, a Caldense recebeu o Rio Branco aqui em Poços, um jogo que marcou muito pela rivalidade entre os dois times e ficou 3-3. 3-3, muita chuva, mas muita chuva. No finalzinho do jogo caiu muita chuva, a Caldense foi buscar o resultado. Né? Foi um jogo, eu não me lembro a alternância dos gols, mas eu me lembro que foi um jogo muito, muito pegado. Foi um jogo Inclusive, nesse jogo aí, a torcida jogou muitos copos descartáveis no campo. Tem uma imagem que mostra dezenas no chão. Então, quando já foi contando ponto para a Caldense um dia perder o mando de campo. A federação estava pegando o pé da Caldense aquele ano. Esse jogo ficou marcado aí pelo treinador Zezito ter feito um andaime atrás do gol para acompanhar o jogo. Como é que foi isso? Aí a imprensa caiu matando em cima, né? Não sei, aí ele quis, né? Ele achou melhor, né, montar esse andaime atrás do gol. Foi altamente criticado, né? Um dos motivos da saída dele, creio que foi isso, que eu acho que não foi motivo nenhum. E ele também mandou reduzir as medidas do Ronaldão. Na época era 110 por 75, ele mandou diminuir para 105 por 68, que é as medidas atuais do gramado. O Zezito foi uma pessoa muito importante, porque é um visionário do futebol. Tanto é que você viu agora diminuir o campo, né? Estão tentando padronizar o campo. Eu sou contra isso, mas estão tentando padronizar.
Aí na rodada seguinte ficou marcado pela demissão do Zezito. O que aconteceu para ele ter sido demitido? Então, para mim ainda fica aquela interrogação, né? Uns falam que foi por ele ter colocado o andaime atrás do gol, os outros falam que foi problema técnico, que eu acho que não foi. Mas é coisa minha, né? Eu não sei, eu não consigo, né, saber realmente o motivo que ele foi demitido. Aí chegou na Caldense o Walter Ferreira. Você sabe como é que foi essa negociação? Por que essa escolha? Então, a gente de bastidores, por exemplo, a gente que está trabalhando no campo, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas foi uma excelente escolha, um profissional gabaritadíssimo e trouxe o Paulo Miller, o preparador físico dele, que fez um excelente trabalho também, que contribuiu muito para que a Caldense chegasse ao título em 2002. Assim que ele chegou, a Caldense venceu o Nacional fora por 6-1, depois o Vila em Postos por Isso. 5-1. O que ele mudou no time que fez então, com que o time conseguisse foi mais foi motivacional, embora ele seja uma pessoa muito séria, ele é uma pessoa muito séria, eu achei que o grupo deu teve aquela mentalidade para que chegasse jogando sério, para que fosse campeão. Mas eu acho que, na minha opinião também, ele trouxe algumas peças importantes junto com ele. E essas peças fizeram um pouco de diferença. Se não me engano, ele trouxe o Joilson, uma pessoa estritamente de grupo, um cara muito centrado naquilo que ele queria fazer. Trouxe mais alguns jogadores, agora eu nem me recordo o nome. E mexeu um pouco no esquema tático do time, onde que o time deu aquela deslanchada. Na 10ª rodada, a Caldense foi enfrentar o Uberlândia e perdeu o mando de campo, teve que jogar em Alfenas. Por que isso? Pois é, ela perdeu o mando de campo devido a uma confusão contra o Vila Nova, aqui em Poços, que não sei se foi contra o Vila Nova, acho que foi Vila. Foi contra o Vila. Teve uma confusão no vestiário com o representante da federação. Por que essa confusão? Porque no banco do Vila Nova tinha muitos integrantes da comissão técnica, enfim, todos, né, estavam lá no banco de reserva do Vila. E ele veio somente para o banco da Caldense. Veio só achar ruim com o pessoal da Caldense. Aí o Jânio, como o Jânio era uma pessoa muito calma, né? O Jânio falou com ele, falou, ó, vai lá primeiro, depois você vem aqui. E o cara, não, eu vou vir aqui, eu quero vir aqui, não sei o quê. Tá, aí o que aconteceu? Aconteceu um princípio de confusão, onde o rapaz tropeçou na boca do túnel lá e todo mundo caiu em cima dele. Na hora que ele levantou cheio de escoriações e tal. Aquelas coisas que acontecem no futebol. Tá, aí o que aconteceu? Ele foi para a federação, foi para os tribunais, a Caldense perdeu o mando de campo e foi jogar em Alfenas contra o Uberlândia. Na 11ª rodada, a Caldense conseguiu uma vitória fora de casa contra o Rio Branco de Andradas. Como foi esse jogo? Foi espetacular, porque o arquirrival, né? O principal rival da Caldense não era o Ipatinga, não era ninguém, era o Rio Branco, né? Da região. Se não me engano, quem fez o gol foi o Beto, e a galera de Poços estava toda atrás do gol. Foi bacana, foi emocionante aquela vitória. E dali foi arrancado pro título, né? Na penúltima rodada, a Caldense já tinha chances reais de concretizar o título, mas infelizmente conseguiu apenas um empate contra o Tupi, fora de casa, e acabou adiando para decidir aqui no Ronaldão. Então, ela ficou dependendo de outro resultado, se não me engano, o RT e mais alguém lá, não me lembro. E foi um jogo truncado lá em Juiz de Fora, onde ficou 2-2 o jogo. A Caldense buscou o resultado do segundo tempo, empatando o jogo, e depois ficaram esperando, né, o resultado do RT. E deu tudo certo para a Caldense decidir em casa contra o Nacional. Como é que foi a semana de preparação para esse jogo decisivo? Olha, foi uma semana muito assim... Foi tranquila. Os jogadores estavam cientes do que poderia acontecer, né? E a responsabilidade dobrou, porque era o primeiro título da Caldense em vista, né? Que ia entrar para a história. E deu tudo certo naquela semana. Foi uma semana muito boa. Como que foi a preparação para o jogo em si, no dia do jogo, a véspera? O pessoal conseguiu dormir? O que o treinador passou pro time? Foi um clima muito... Foi um bom clima, não teve nenhum problema. Foi um clima muito tranquilo. Os jogadores cientes daquilo que poderia acontecer, até estou repetindo, mas a preleção durante o jogo foi uma preleção muito emocionante. Os jogadores todos unidos para que todo mundo conseguisse o objetivo e foi concretizado. Logo no comecinho do jogo, o Gustavinho já abriu o placar e... já tranquilizando a galera. Ele até, parece que ele comentou comigo, falou, eu vou fazer o gol agora, nós vamos sair, nós já vamos matar no começo do jogo. E deu certo.
Deu certo. Uma jogada bonita pela esquerda, ele bateu cruzado e a galera explodiu naquele momento. O jogo começou a ficar apreensivo, a torcida pediu por mais um gol para dar maior tranquilidade. É que teve uma calmaria, né, durante o jogo, né? A Caldense parece que assentou um pouco e ficou meio que assim, cozinhando o galo, vamos dizer assim, né? Mas aí parece que teve alguma mudança no segundo tempo também, colocou... Tinha o... não me lembro o nome do jogador agora. Mas ele entrou e fez uma certa fumacinha e a Caldense foi mais para cima e o Carioca fez o gol da vitória. Como que foi esse lance aí para o pessoal que estava no banco de reserva? Olha, eu vou falar uma coisa, porque eu estava embaixo, né? A hora que a bola saiu, que saiu o chute, se não me engano foi do Zezinho. Foi. Que saiu o chute do Zezinho, eu já estava dentro do campo praticamente. Todo mundo já estava dentro do campo. A hora que deu o rebote no pé do Carioca, eu falei, se ele errar um gol desse é porque tem alguma coisa errada. Ele guardou e... E nessa época o banco de reserva era ali atrás do gol, né? Foi atrás já do gol. Saiu, foi comemorar. Eu já estava dentro do campo, pra você ter ideia, já estava quase dentro do campo. Foi aquela festa danada. Eu sei que a festa acabou às 7 horas da manhã, no domingo. E como que foi o coração do grupo, assim, nesses minutos finais da partida? Então, aí, como a gente tá do lado de fora, né? Foi muito emocionante. Eu via gente chorando, né? A torcida inteira gritando, é campeão, campeão. Uma coisa que nunca teve, né? Só teve agora em 2015, que a gente conseguiu sentir alguma coisa que a gente sentiu em 2002. Aí acabou o jogo, a Caldense concretizou pela primeira vez o título de campeã mineira, a torcida invadiu o gramado, o pessoal levou roupa de jogador, levou pedaço da rede. Levou tudo. Eu vi gente atravessando de joelho, inclusive amigo meu, sim, sabe? O cara atravessando a rede, atravessando o campo, subindo na trave. Foi uma coisa que não sei quando que vai acontecer isso de novo. Como foi essa festa de comemoração, os jogadores andando no carro de bombeiro? Então, eu participei dessa comemoração em cima do carro do Corpo de Bombeiro. Foi uma coisa indescritível, né? Parou a João Pinheiro, a cidade parou. Foi um arsenal de foguete pela cidade toda. É o tal negócio, né? Aquele que gosta da Caldense, que torce pela Caldense, sabe o que realmente aconteceu. Só que, por exemplo, aqui em Poços tem muita gente que vai no jogo quando o time tá legal, né? Só quando o time tá bom. Vou lá só quando o time estiver bom. Então, pra mim, isso aí não é tão torcedor igual como a gente é e... A gente não perde um jogo da Caldense, estando bem, estando mal, a gente vai em todos os jogos. É assim. Eu gosto de deixar, eu queria deixar esse recado para o torcedor da Caldense. Que vá ao campo, porque o verdadeiro torcedor ele vai ao campo. Né? Não é o torcedor que fica no radinho, não tem muita. Não tem emoção, eu penso assim, né? Porque agora começou a aflorar vários torcedores da Caldense, né? Que às vezes estava adormecido e agora está sentindo na pele o que é torcer para a Caldense. Né? A vitória, na vitória você vê esse tipo de coisa, né? Nesse campeonato mineiro não teve a participação dos times da capital. E isso aconteceu num segundo campeonato chamado Super Campeonato, que foi realizado, onde teve Cruzeiro, Atlético, América, Mamoré e Caldense. Fala um pouco sobre esse campeonato. Bom, a campanha foi uma campanha, assim, ímpar, né? Porque a Caldense goleou o Atlético Mineiro, goleou o América, goleou o Mamoré, passou pelo Mamoré, né? E teve a melhor campanha no campeonato. Só que ela cruzou com o Cruzeiro no final do campeonato, podendo ganhar de 2-0. Perdeu de 4, né? Essa é a nossa grande decepção de 2002. Mas teve o vice-campeonato, né? Teve o vice-campeonato do Supercampeonato, que é uma coisa também para se registrar. Tem alguma história engraçada que você poderia contar dessa equipe de 2002? Então, tem várias histórias engraçadas, né? A maioria das histórias são engraçadas. Só que o fator mais pitoresco foi esse contra o Vila Nova. Eu achei muito... Foi engraçado, foi sério, mas foi engraçado, porque é a mesma coisa num boliche. Você vê uma pessoa cair numa escada e vir pra cima dos 5, 6 que estavam... E a gente amorteceu a queda dele, porque se não amortece, com certeza o prejuízo ia ser maior para ele. Como que era a convivência desse grupo? Era uma convivência bacana. Tinha alguns jogadores de grupo, né? Umas pessoas mais centradas, né? Alguns mais brincalhões, outros mais sérios, que às vezes não gostavam tanto assim, de brincadeira. Mas nós tínhamos o Zezinho, né? O Zezinho era o divisor de águas do elenco. O Zezinho é aquele que, sincero, falava aquilo que queria e jogava, e mostrava dentro de campo. Tentaram afastar o Zezinho uma vez, mas aí
No próprio jogo contra o Uberlândia lá, o Zezinho foi pro banco devido a alguma coisa que aconteceu, alguma desavença que aconteceu, né? Comissão técnica, entre jogadores. Aí colocaram o Zezinho no segundo tempo e resolveu o problema com um gol de cabeça, né? Só pra ajudar, né? De 1,58 m, 60, decidiu o jogo lá em Uberlândia. Fala um pouco sobre os grandes jogadores desse time de 2002. Olha, é difícil você escolher assim, porque todos foram grandes jogadores, né? Do goleiro até o atacante e quem estava no banco. Essa é a grande diferença de um clube que quer ser campeão. Ele tem os seus principais jogadores, mas tem um banco à altura. E foi o que aconteceu com a Caldense em 2002. Quais eram as principais características assim do trio de ataque, por exemplo? Olha, tinha a velocidade do Zezinho e Gustavinho e tinha a capacidade de finalização do Carioca. O Carioca é um exímio finalizador, tanto de cabeça como embaixo, o cara era realmente um artilheiro. Mas esse time ainda tinha também o Beto, que chegava muito bem, Nenê Miranda, que chegava muito bem, né? Gustavinho, né? Não preciso nem falar do Gustavinho, Zezinho também, alto poder de finalização, tinha o Joilson. Então, a Caldense era e o Ramos chegando de trás também, que tinha um chute potente. E o setor de defesa? Setor de defesa muito seguro também com o Nelson. Tinha o Nilson lateral. Tinha o Adriano lateral esquerdo. Paulista com aquela classe dele, né? Põe a bola no chão, sai tocando. Raramente eu vi o Paulista dar uma bicuda na bola. Desde a época que eu joguei com ele nos juniores da Caldense. Um cara muito técnico. Paulista é nível de seleção brasileira, que infelizmente, talvez futebol é oportunidade, ele não teve essa oportunidade, né? Mas... E a segurança muito grande no gol também? E o Gilberto, né? Gilberto, até hoje, né? Tá jogando até hoje ainda, fazendo grandes defesas, excelente goleiro. O que fez com que esse time tivesse tanto sucesso? Bom, eu penso que foi a vontade de vencer de todos. Desde a comissão técnica até os jogadores. Era um clube unido, sim, mas tinha algo a mais que eu não consigo nem explicar. É algo a mais que, não sei se é espiritual, sei lá. Eu sei que a Caldense conseguiu tirar a água de pedra com aquele elenco lá. Do jeito que começou, né? Porque às vezes não tinha jogador nem para inteirar, para fazer coletivo. Inclusive eu tive que entrar em alguns coletivos para inteirar, para dar 22, Qual foi o maior legado desse grupo? Bom, o legado foi que deixou um legado que a Caldense é capaz de montar grandes times, grandes elencos, né? E ficou na expectativa da torcida até hoje, né? Aquela conquista de 2002 e só viemos ter alguma coisa semelhante agora em 2015. Né? Esse foi o grande legado. O legado foi a esperança que a Caldense conseguisse montar um elenco igual ao 2002. Esse foi o legado, esperando, deixou a torcida esperançosa. Você teve a oportunidade de acompanhar as duas equipes. Qual é melhor, 2002 ou 2015? Olha, pela campanha, não digo que o time era melhor. Por exemplo, 2015, a Caldense fez uma campanha exímia, né? Foi só... Não perdeu, né? Não foi derrotado. Por resultado, o time de 2002, lógico que foi campeão, né? Agora, 2015 teve aquela que os clubes grandes da capital entrou, né? Então ficou mais difícil o campeonato. E a Caldense conseguir fazer uma campanha que fez, né? Então, se for por resultado, 2002, mas por campanha, 2015 acho que superou a equipe de 2002. Não que seja melhor. Porque eu acho assim, você colocar no papel, 2002 era melhor. Mas a gente baseando em resultados, né, fica até complicado da gente julgar, de ter esse julgamento. O que a Caldense significa para você? A Caldense significa para mim... eu não sou muito de chorar, entendeu? Mas a Caldense significa tudo para mim. Né? Foi onde eu comecei, eu joguei futebol de salão igual você começou na Caldense, eu comecei igual você. Depois eu tive uma passagem pelo profissional, só que eu não dei sequência na minha carreira. Caldense para mim é tudo, Caldense é minha vida. É como minha filha, minha esposa, sei lá, a Caldense está dentro de mim, né? E é aquilo que eu até engasgo de falar da Caldense porque é minha vida, faz parte da minha vida.
Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Juninho e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço. Valeu, Juninho. Valeu.